Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma semana, mais um vídeo para falarmos sobre os acontecimentos que se passaram no mercado financeiro na semana entre os dias 1 e 5 de 6, onde, como sempre, começamos pela renda variável, certo? Então vamos falar direto já pelo Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, né? O qual encerrou a semana em alta de 8,3%, né? Impulsionado por melhores no ambiente doméstico, com alívio na política e reabertura econômica, além do otimismo por parte dos investidores internacionais, que teriam voltado seus olhos para o Brasil devido ao grande desconto do Ibovespa em relação às demais bolsas emergentes, né? Ressalto aqui que o Ibovespa chegou a ter o pior desempenho entre as bolsas globais, certo? Evidências de tal aumento de interesse dos investidores estrangeiros inclui aí a queda do dólar, que chegou a ser cotada a R$ 5,10, o fechamento da curva do DI, favorecida pela alta demanda da emissão da dívida externa realizada pelo Tesouro Nacional, né, num montante em torno ali de 3,5 bilhões de dólares, né? Indo para o cenário externo, os mercados internacionais começaram a semana passada pressionados, né, após a China pausar importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, né, sinalizando potencial rompimento comercial do acordo bilateral. Nos Estados Unidos, o final de semana que antecedeu a semana 105 foi marcada por protestos contra o racismo em função da morte de George Floyd, com desdobramentos que incluíram a imposição de um toque de coleira, inclusive em Washington. Mas, durante essa semana, né, o otimismo voltou a predominar e o mercado apostando no fim dos protestos e uma rápida recuperação econômica, né? Tanto que na sexta-feira, os Estados Unidos viu a taxa de desemprego divulgada ser melhor do que se esperava, ou seja, a taxa recuou 13,3%, né, ao conseguirem criar algo em torno de 2,5 milhões de empregos em maio, né? E a expectativa era que esse percentual estivesse na casa dos 19%, né? Indo para o lado econômico, a zona do euro, o PMI composto, que engloba setores industriais e de serviços, superou as expectativas ao subir a mínima histórica de 13,6 em abril para 31,9 em maio. Já indo para a China, o PMI industrial de maio passou de 49,4 para 50,7. E o que isso representa? A gente lembra que o resultado acima de 50 sugere que o setor de manufatura do país voltou a apresentar uma expansão no mês, certo? Vindo aqui para a nossa terra, o Brasil, a produção industrial brasileira desabou 18,8% em abril, em comparação com março, né, e atingiu o nível mais baixo já registrado no país, conforme foi divulgado na última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né. O tombo recorde evidencia que a dimensão do impacto da pandemia de coronavírus e das medidas de isolamento sociais na atividade econômica. Tá? Esses foram os principais fatores que influenciaram a semana que se passou, né, e o que a gente espera para essa semana agora que está começando e até mais um pouco para frente. Então, na semana nós teremos a decisão de política monetária do Banco Central Americano, do Fed, né, e a divulgação do PIB do primeiro trimestre da zona do euro. Serão os principais destaques da agenda de indicadores internacionais, né. E no Brasil, a principal divulgação será o IPCA, né, de maio, a inflação, que na nossa visão deve apresentar ali uma contração algo em torno de 0,40 a 0,48 no mês, né. Quanto à questão dos investimentos, a gente entende ainda que a gente deve estar atentos, estar de olho em 4 pontos, certo, pessoal? O primeiro a gente pode citar que é a possível segunda onda do Covid, né? Caso haja uma onda,
essa segunda onda, né, no mundo, forçaria novas quarentenas, a volta do forte choque econômico, né? É importante frisar que até agora não existe sinais de segunda onda, não existe nada, mesmo nos países que estão reabrindo as suas atividades, como a Ásia, a Europa, até os Estados Unidos, certo? O segundo ponto é esta questão que eu comentei já da guerra comercial China e Estados Unidos, né? Caso essa guerra desencadeie para uma guerra fria entre os dois países, isso poderia gerar ou levar a uma escalada de aversão ao risco, né, novamente, mas também os sinais que nós estamos tendo até agora o momento é que não apontam nessa direção, certo? O terceiro ponto que a gente tem que estar de olho é a questão política. Os riscos políticos do Brasil parecem ter diminuído, mas não desapareceram por completo, isso com certeza, né? É importante monitorar essas tensões entre os três poderes, as investigações em curso, medidas setoriais sendo discutidas lá no Congresso, certo? E o último ponto que eu gostaria de frisar é a questão da economia. A grave crise levada pelo Covid deixará marcas na nossa economia, muito além da retomada dessas atividades pós-pandemia. Então, dessa maneira, né, a gente continua, para recursos novos, a gente continua sugerindo priorizar ativos de vértices curto e médios, né, sempre considerando a alocação dos seus recursos, os objetivos e as nossas sugestões, né, contando que vocês sempre estejam pedindo as sugestões. Né. Reforço ainda que para cada cliente que estiver com alguma dúvida quanto à posição da sua carteira perante os investimentos, perante o mercado financeiro, que entre em contato comigo ou com alguém da nossa equipe para a gente elaborar uma análise mais detalhada dos seus investimentos e assim a gente ter uma conversa. Né? Falando de a gente ter uma conversa, vou repetir o que eu venho falando sempre nos últimos vídeos. Em tempos de isolamento controlado, a gente não consegue estar presente junto com vocês, aí tomando chimarrão ou algo assim, ou conversando, né? Então, existem outras ferramentas, como, por exemplo, o telefone, o WhatsApp, né? A gente pode fazer reuniões por vídeo no telefone, por Skype, quem tiver, ou outra plataforma que preferirem, ou até nós temos uma plataforma da referência, paga uma plataforma onde vocês querendo a gente pode estar marcando e passando o link para a gente fazer essa conversa com vocês, comitê, conselho, todos que quiserem participar, certo? Só peço que falem comigo ou com a Núria, agendem para que a gente se organize, a gente elabore um material e a gente consiga ter uma realização de uma reunião bem interessante e que nos ajude, certo? Era o que nós tínhamos para o momento, para essa semana. Espero que todos continuem bem, tenham todos uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.